Lição de número 11, o culto da Igreja Cristã, primeiro trimestre de 2024, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, nesta lição temos o propósito de estudar os preceitos do culto cristão. Aqui veremos que o culto é santo e, por isso, deve ser solene. Assim também, mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da Igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E, por último, queridos irmãos, mostraremos que todo culto também tem um ritual. Antes, queridos irmãos, vamos analisar o termo culto. Veja, o termo culto é definido pelos dicionários como adoração ou homenagem à divindade em qualquer de suas formas, ou, figuradamente, adoração, veneração ou reverência. De uma forma simples, podemos dizer que o culto está relacionado com a nossa atitude e como expressamos nossa adoração ao Deus a quem servimos. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2024, CPAD, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é o corpo de Cristo, origem, natureza e missão da Igreja no mundo. Você está na Escola Bíblica Dominical, lição de número 11, cujo tema é o culto da Igreja Cristã. Queridos irmãos, queremos lembrar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem nos acompanhado semanalmente, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. E não esqueça, queridos irmãos, de assinar o nosso canal, dê um like, compartilhe esse vídeo aí na sua igreja com irmãos, amigos e professores da Escola Bíblica Dominical. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 11, o culto da Igreja Cristã. Texto áureo diz assim: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14 e o versículo de número 26. Verdade prática diz assim: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículos 15 até o versículo de número 21. Queridos irmãos, na apresentação da lição nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Segundo objetivo, compreender
o genuíno propósito do culto cristocêntrico. Terceiro objetivo, enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica na liturgia pentecostal. Queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar a natureza do culto. Diz assim a sinopse: sendo o culto uma forma de serviço a Deus, sua prática requer reverência, ordem e santidade. No segundo ponto, nós vamos estudar o propósito do culto. Na sinopse do segundo ponto diz assim: embora o alvo do culto seja Deus e não o ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico edifica toda a igreja. E no terceiro ponto, queridos irmãos, estudaremos a liturgia do culto. Diz assim a sinopse: o culto pentecostal segue o modelo de liturgia neotestamentária, com expressão fervorosa de adoração e primazia ao ensino da palavra. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, a natureza do culto, e o primeiro subtópico, o culto como serviço a Deus. É importante, queridos irmãos, afirmar que na Bíblia encontramos diversas referências que destacam o culto como um serviço a Deus. Veja, o livro de Deuteronômio nos lembra que o culto ao Senhor envolve uma devoção exclusiva, como está escrito: temerás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Deuteronômio, capítulo de número 6 e versículo de número 13. Também veja, queridos irmãos, que no Novo Testamento, o livro de Atos dá um exemplo claro de como a adoração está ligada ao serviço a Deus. Veja, no relato de Atos, capítulo 13, versículos 1 até o 4, vemos ali que os primeiros cristãos estavam reunidos em adoração e ministração ao Senhor quando o Espírito Santo os comissionou para a obra missionária. Assim, fica evidente que o culto cristão não se resume apenas a rituais ou cerimônias, mas é uma manifestação de amor, devoção e serviço a Deus. Envolve tanto a atitude do coração, que deve estar voltada para o Altíssimo em reverência e obediência, quanto a prática ritualística que expressa essa devoção de maneira tangível. Portanto, meus queridos irmãos, ao falarmos sobre a natureza do culto, é essencial ressaltar que o culto não é algo separado da vida cotidiana do cristão, mas sim uma extensão dela. É um estilo de vida que se caracteriza pela consagração total a Deus, onde dedicamos cada ação, pensamento e a palavra ao serviço exclusivo do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico do primeiro ponto. O culto deve ser solene. Estamos estudando a natureza do culto. Já vimos no primeiro tópico o culto como serviço a Deus e agora o culto deve ser solene. Queridos irmãos, veja que quando nos referimos à solenidade do culto, estamos destacando a importância tanto do conteúdo quanto da forma de adoração. É necessário que o culto seja significativo e que sua realização seja conduzida de maneira cuidadosa e reverente.
Esta perspectiva é respaldada por diversas passagens bíblicas que ressaltam a seriedade do culto a Deus. Por exemplo, queridos irmãos, veja Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 1. Nesse texto, somos advertidos a guardarmos nossas palavras ao nos aproximarmos de Deus, o que implica em uma atitude reverente e respeitosa durante o culto. Desta forma, em 1 Coríntios capítulo 11 e versículo de número 27, leia essa referência aí na sua Bíblia. Ali, queridos irmãos, somos exortados a participar da ceia do Senhor de maneira digna, reconhecendo a seriedade desse ato de comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo Jesus. Terceiro tópico, o culto é santo. Isso mesmo, meus queridos irmãos, a santidade de Deus é um tema abordado em toda a Bíblia Sagrada. Você sabe muito bem disso. Essa santidade na Bíblia Sagrada vem revelando a pureza de Deus, a perfeição de Deus. Como o próprio Deus é santo, é natural, queridos irmãos, que o culto prestado a Ele seja também santo. Essa santidade deve permanecer, não apenas os rituais e práticas do culto, mas também na vida daqueles que o praticam. Você deve concordar comigo. Veja, meus queridos irmãos, que no Antigo Testamento encontramos algumas passagens que ressaltam a importância da santidade no culto a Deus. Veja, desde os regulamentos sobre o tabernáculo até as instruções para os sacerdotes, fica claro que nada profano deveria fazer parte do culto. O limite entre o santo e o profano deveria ser mantido de forma rigorosa, demonstrando reverência e respeito pela santidade de Deus. Meus queridos irmãos, vimos no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também enfatiza a importância da santidade no culto cristão. A igreja é considerada o espaço sagrado onde o culto é celebrado e assim, como no Antigo Testamento, os crentes não devem profaná-lo. Que possamos, portanto, meus queridos irmãos, buscar a santidade em todas as áreas da nossa vida, tanto dentro quanto fora do ambiente de culto, para a glória de Deus e o avanço do seu reino aqui na terra. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, o propósito do culto. Primeiro subtópico, glorificar a Deus. Meus queridos irmãos, o propósito do culto deve ser glorificar a Deus. Isso acontece quando o culto promove a verdadeira adoração. Se Deus não é adorado e glorificado no culto, ou nossa forma e modo de cultuar, então não existe culto de verdade. O culto, portanto, pode se desvirtuar, perder o seu propósito e deixar de ser um culto. Pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos de culto. Quando isso acontece, nem Deus é glorificado, nem a igreja é edificada. Meus queridos irmãos e amigos, veja, quando nos reunimos para adorar, estamos celebrando a grandeza, a bondade e os poderosos feitos do Senhor. Veja Salmo 48, versículo 1. Também veja Salmo 103, versículos 1 até o 5. O culto é uma expressão de gratidão e louvor pelo que Deus é
e pelo que Ele tem feito em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, devemos participar do culto com reverência, devemos sim participar do culto com alegria e gratidão, conscientes de que estamos glorificando o nome do Senhor e fortalecendo a nossa comunhão com Ele e também com os nossos irmãos na fé. Segundo tópico, queridos irmãos, é propósito do culto também edificar a igreja do Senhor. Perceba, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, aborda especificamente a importância da edificação na esfera do culto. Ele instrui que todas as atividades realizadas durante o culto devem visar a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo de número 26. Isso significa que as práticas, os dons espirituais e os ensinamentos ministrados durante o culto devem contribuir para o crescimento espiritual e a unidade do corpo de Cristo Jesus. Querido professor, querida professora, Paulo ainda destaca que os dons espirituais devem ser usados de forma a edificar a igreja. Além disso, Paulo enfatiza que os dons ministeriais dados por Cristo à igreja têm como propósito primário a edificação do corpo de Cristo. Veja na sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículos de número 11 e o versículo de número 12. Isso significa, irmãos, que os líderes e os ministros na igreja devem trabalhar para fortalecer, ensinar e equipar os crentes, capacitando-os para o serviço e promovendo a unidade e o crescimento espiritual. Portanto, é essencial que tanto os líderes quanto os participantes do culto compreendam que todas as atividades devem ser direcionadas para a Igreja de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, isso inclui a escolha de hinos, a pregação da palavra, a administração das ordenanças e o exercício dos dons espirituais. O culto cumpre sua função vital na vida espiritual dos crentes e na missão da igreja no mundo, somente quando é conduzido com o propósito genuíno de edificar a igreja do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição está maravilhosa, não saia daí, porque agora nós vamos estudar o terceiro ponto, a liturgia do culto, a exposição da Bíblia, a adoração entusiástica, o lugar da adoração no culto pentecostal. Queridos irmãos, quando falamos da liturgia do culto, nos referimos tanto ao conteúdo como à forma ou modo como prestamos nossa adoração a Deus. Isso não apenas na esfera espacial, isto é, física ou de um templo, mas, sobretudo, comportamental. Contudo, para o nosso propósito, vamos enfocar o aspecto litúrgico e ritualístico do culto. Meus queridos irmãos, infelizmente, muitas pessoas associaram a palavra liturgia à mornidão, frieza espiritual ou coisa do gênero. Para essas pessoas, o culto não deve ter liturgia nenhuma. Ele deve acontecer de forma livre e improvisada. Querido professor, querida professora, o resultado disso é vermos cultos que
não são cultos, mas um ajuntamento humano qualquer. Vamos falar de forma mais clara. Todo culto tem ou deveria ter uma liturgia. Você concorda comigo? A palavra liturgia no contexto do culto aparece, por exemplo, em Atos, capítulo de número 13, versículos de número 1 até o versículo de número 4. E eu gostaria de ler esse texto aqui com você agora. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Meus queridos irmãos, nesse texto que nós lemos, Lucas registra que, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Veja, a palavra servindo, conforme aparece na tradução em língua portuguesa, corresponde ao termo grego leiturgio, que se deriva do nosso vocábulo liturgia. É interessante notar que um dos cultos mais poderosos da história se desagou no maior movimento missionário da história do cristianismo. Aconteceu, queridos irmãos, quando a igreja, que seguia um ritual litúrgico, ouviu a voz do Espírito Santo. O ritual litúrgico dos primitivos cristãos não tirou a liberdade do Espírito Santo de se expressar. A liturgia, portanto, não esfria o culto. Veja, se a liturgia não esfria o culto, o que esfria então? Parece-me que é justamente a falta dela. Desta forma, precisamos destacar que, pelo menos, 3 elementos aparecem no contexto da liturgia do culto no Novo Testamento, quer no judaísmo, quer no contexto da igreja primitiva. Veja, a leitura da palavra de Deus com sua respectiva exposição, os cânticos e a oração. Veja, querido professor, querida professora, quando Jesus, por exemplo, chegou a Nazaré, entrou na sinagoga e lhe foi dado o livro do profeta Isaías. Tendo feito a leitura, Jesus fez uma explanação do texto lido. Abra sua Bíblia agora e veja a referência, Lucas capítulo 4, versículo 16 até o versículo de número 20. Vimos, portanto, que o culto deve ser santo porque Deus é santo. Por natureza, o culto precisa refletir a santidade de Deus. Quando esquecemos esse princípio, então o profano se mistura com o sagrado e o resultado é que o culto perde seu propósito, que é dar devida glória a Deus. Destacamos que o culto, embora se expresse por meios de rituais, não está limitado a isso. Nesse aspecto, o culto é a expressão de nossa vocação. Ele se manifesta em nossas atitudes e modo de ser diante de um mundo sem Deus. Contudo, meus queridos irmãos, quando se vale de rituais, não perde a sua essência, desde que se mantenha dentro da esfera da palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, nesta lição vimos os princípios que devem reger um culto cristão.
O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem de ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, alegria e dinamizado pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar, compartilhar este vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical e superintendentes. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.